Seja bem-vindo mais uma vez, de novo, ao Bora Up Podcast. E olha só, a gente acha que nunca vai superar a nossa bancada, mas sempre trazemos convidados que superam cada vez mais os nossos temas, os nossos títulos aqui de abordagem aqui dos nossos comentários de hoje. Eu sou o Frank Borges, da LCK Uniforme, o mestre da uniformização, e sou um dos hosts aqui do podcast Bora Up. Vem comigo. E aqui ao meu lado, meu príncipe. Vai lá, se apresente, meu príncipe. Fala, meu queridíssimo Frank Borges, o cara da voz mais bonita de Uau, Goiás. São seus ouvidos. Rapaz, isso aqui é coisa da Maria Evanice, que fez sua voz ficar tão boa assim, tá vendo? Mais uma membro do BNI também. Como nós vamos falar muito de network, né? Ambiência, né? Faz as coisas, né? Cara, ambiência. Meu nome é Diogo da Crisp A, o príncipe da inteligência artificial. Adoro. E agora vocês vão entender o que faz o empresário crescer. Com certeza, nós vamos falar muito sobre networking, intencionalidade e crescimento. Esse convidado vai ser histórico. Um pipoco, né? Um pipoco, com certeza. E falando do nosso terceiro componente, o cara que também carrega o BNI nas costas, né? Pelo menos metade. Jonas Naves, coordenador de expansão do Bora Up Podcast e coordenador de expansão do BNI. Estamos hoje com o Dr. Renan Esteves e vou passar a palavra para o nosso convidado especial. É com você, doutor. Excelente, Jonas, muito obrigado. Bom demais estar aqui com você, Franco, você, Diogo, nosso príncipe da inteligência artificial aí, né? Já tá com um apelido marcante, né? Já Coisa boa. Aqui sempre tá colocando uma partezinha, né? Bom demais estar com vocês aqui para a gente falar um pouquinho sobre network, empreendedorismo, contar um pouquinho da minha história, né, da história do BNI, da história dos relacionamentos e tudo que eu puder acrescentar aqui para vocês no podcast, para quem está acompanhando a gente aqui. Fantástico, né? Saber a jornada. A gente fala muito de jornada, Renan, e eu vou dar um adendo aqui, porque eu te conheço há 3 anos, né? Sim. E saber como é transformador a sua evolução dentro do BNI. Onde é que o Renan, o Jonas falou muito bem de inspirar, né, de transformar. E a gente vê sua evolução, seu crescimento, sua jornada dentro do BNI, né? Daquele momento que estava lá no Alpha Park, né? Que era o hotel. Lá no Alpha Park. Lá foi lá que eu iniciei, é. que eu conheci. E ver onde é que ele está hoje, né? E vamos dar essa oportunidade para ele contar essa jornada, né, Jonas? Exatamente. Na verdade, antes da jornada, o que a gente quer saber? Quem é Renan Esteves? O que ele come? O que ele vive? Como foi sua infância, Renan? Onde você nasceu? Tem quantos irmãos? Brevemente, para a gente contextualizar e entender É o Bora Up Repórter. quem é exatamente o homem por trás da Esteves Advocacia, o homem por trás do BNI Grande Goiânia. Então, a gente entender realmente quem é o Renan Esteves. Por favor. Então, João, bacana, porque geralmente a gente vai nesses programas para falar sobre network e tal, a gente fala muito sobre profissional e tal. Pessoal, eu falei pouco até hoje, bom demais. E complementando o que ele disse, porque é muito importante. A gente já fala do sucesso que você está no caminhado, né? Mas agora a gente quer saber isso do bastidor, né? Quem é o Renan Esteves? Tá certo. Renan Esteves nasceu em Goiânia, 88, tô com 36 anos. Um bebê. E eu brinco com todo mundo que hoje eu tô vivendo um sonho, assim, né? Porque diferente de muitas crianças, eu não queria ser astronauta, não queria ser bombeiro, eu queria ser advogado mesmo. Engraçado, né? Uma criança que queria ser advogado. Mas eu acho que é porque a influência do meu pai é advogado também, eu sempre achei muito bacana. Então eu sempre quis ser advogado, ter meu próprio escritório, né? Desde 2014, nós estamos aí já consegui realizar isso, né? Mas fora isso, nascido em Goiânia, criado aqui, meus pais são de Minas, né, vieram para cá para estudar e se conheceram aqui na época da faculdade e tudo mais. Nascido aqui, estudando aqui, formado aqui na PUC, e eu digo que eu tenho um divisor de águas na minha vida, que foi o BNI por conta da percepção do outro, né? Porque quando a gente está na faculdade, nas nossas formações e tudo mais, a gente sempre preocupa muito com o técnico. Preciso assimilar conhecimento para ser um bom profissional. Só que o BNI me trouxe a percepção de que pouco adianta eu ter um excelente conhecimento técnico se o outro não se conectar comigo de alguma forma. Transmitir isso, passar para o outro, ter uma percepção do outro daquilo que eu sou. Tudo isso é relação, é conexão, né? E eu, quando eu saí da faculdade, quando eu estava vamos falar assim, nos primeiros empregos,
Cara, era um negócio engraçado. O Renato Agostini, que é um dos membros mais antigos lá do BNI Cerrado, ele fala muito assim, quando você entrou aqui no BNI, você falava pra dentro. E era desse jeito mesmo, não sabia conversar com o outro. Não sabia olhar direito no olho de um cliente e tal. Conversava 2 pessoas assim, tava eu e mais um cliente, ficava suando, nervoso. Hoje eu falo para 200 pessoas, 500 pessoas, tranquilamente. Tem dia que eu falo que, até para minha esposa, beijo, meu amor, tá aqui na live assistindo. Então, tem dia que eu falo para minha esposa assim, amor, hoje eu me sinto mais confortável falando para 100, 200 do que falando para 1. Para você ver a mudança que foi, De hábito, né? de pensamento, né? Dessa questão de estar no meio de várias pessoas e se abrir para isso, né? Porque a gente também precisa ter muita vontade. Pegando só a gente fazer um adendo desse momento seu aí, você chegou a fazer dessa transformação de falar em pessoas, porque hoje a gente sabe e é provado que a pessoa tem muito mais medo de morrer do que falar em público, Sim. né? E tem outro sentimento quando vai subir em algo ou falar de algo para público, que é de ser julgado, né? Sim. Você teve algum treinamento ou não? Você só foi o famoso tente, faça, acerte que o negócio funciona? A minha teoria do falar em público é tá com medo, vai com medo. É assim. Então, eu tinha esse receio de falar em público desde a época de escola, faculdade, essas coisas. Mas depois de um tempo que a gente começa a conviver com esse pessoal que fala muito bem, a gente começa a admirar, começa a acompanhar, eu percebi que o conhecimento técnico e teórico da oratória é muito bom. Mas o que determina mesmo quem é um bom orador é o tempo de microfone, é a experiência, é a aptidão, é querer fazer isso. Eu nunca fiz nenhum curso de oratória, mas já li livro, acompanho muita gente que dá palestra. Eu acho muito bacana essa questão de dar o treinamento, de estar diante de pessoas. Então, eu acompanho muito. Mas fazer o curso eu nunca fiz. Mas eu sou um dos grandes disseminadores da ideia de que tem que fazer. Eu acho que eu sou meio preguiçoso, meio de ficar parado assim, assistindo uma aula e tudo mais. Mas eu gosto muito de estudar, gosto muito de pesquisar e gosto de colocar em prática, né? Eu tô num palco, tô com o microfone na mão, sei lá, 4, 5 vezes na semana. Então, eu sinto muito bem e eu acho que a evolução foi mais aí, mais na prática do que realmente na teoria. Né? Eu acho que entrando um pouco nisso, é igual a gente tava falando sobre a frequência, né? Sim. Porque a gente, das duas, uma. Ou a gente faz a frequência na marra, né? Entra num curso de oratória, abraço pro pessoal da Vox. Isso, a Vox é muita incrível. gente da Vox já passou por aqui, tá sempre com a gente. Vox é um espetáculo. Ou a gente ir atrás de uma ferramenta que a gente fique mais exposto, né? Sim. E um dos lugares hoje que a gente, inclusive, nós todos aqui fazemos parte é o BNI. Sim. Como é que o BNI, dentro dessa exposição, desse exercício e a frequência, ele ajudou no seu desenvolvimento com a parte toda de oratória? Então, eu acho que foi aí que o BNI me pegou, tá? Vou contar uma história, já contei essa muito pro Jonas. Quando eu fui entrar no BNI, né, quando eu fui ter o primeiro contato, eu achei que era marketing multinível, pirâmide, eu achei que era um monte de coisa, né? Aquelas percepções que a gente vê que tem muita gente tem aí, preconceito e tal. E aí, eu fui convidado uma vez, eu neguei. Falei, não, eu não tenho tempo para isso, eu tenho que trabalhar, né? Na época, eu falei, não, tem que trabalhar. Fui convidado outra vez, falei, não vai dar, eu tenho que trabalhar. Numa terceira vez que um grande amigo meu insistiu e tal, falou que, né, ia ser bacana, que ele tinha comprometido, que ia levar a gente. Então, eu falei, não, vamos lá conhecer, né? Mas vou lá com aquele pensamento, vou lá para te ajudar. Não tô indo para mim, não, vou lá para te ajudar, né? E aí, eu fui lá. Quando eu vi a primeira reunião informativa, que é quando a gente está lançando uma equipe, tem as reuniões informativas, eles me falaram que eu teria que me apresentar toda a reunião por 30 segundos para todas as pessoas presentes, e a cada 2 a 3 meses eu teria uma apresentação de 8 minutos para falar mais profundamente sobre o meu negócio para várias pessoas que estivessem ali, tanto os membros quanto os convidados. Quando ele me falou isso, eu pensei, qual que é a melhor forma de eu me aprimorar para eu conversar com o meu cliente? Cara, em pequenas quantidades. Eu vou começar a me expor aos poucos, né? Porque eu não tinha experiência nenhuma. E enquanto eu for pegando jeito, de repente, pau, vem lá uma de 8 minutos. Então eu pensei, cara, é a fórmula perfeita, né? Se eu tiver com vontade, se eu quiser mesmo, eu vou me aprimorar nos 30 segundos. Então, o que me pegou no BNI foi os 30 segundos. Engraçado, né? Olha só. Foi o que me pegou. Né? Porque eu tava, numa época no meu escritório, que eu tava meio que estagnado, assim. Meu escritório tinha crescido um pouco, tava bacana e tal, mas ali em 2019, cara, parou, assim, ó. Virei um platô, não crescia nem decrescia. Tava paradão.
E aí eu ficava tentando estar diante de outros empresários muito tempo, batendo na porta das empresas, pedindo para conversar com os donos e ninguém me ouvia. Quando eu achava, sei lá, batia na porta de 10 empresas, um me atendia. E quando eu chegava lá, o cara ficava olhando pro relógio, assim, tipo, que hora que você vai acabar, né? Não. E aí eu entendi que nesses 30 segundos eu ia ter 2 benefícios gigantescos. Eu ia ter pelo menos umas 10, 20, 30 pessoas, sei lá, sendo obrigadas a me ouvir, porque elas têm que ir na reunião me ouvir, né? Então, meio que assim, é um princípio, mas depois a gente faz toda a construção, mas eu teria muitas pessoas para me ouvir. E, em segundo lugar, eu ia melhorar a minha comunicação. Porque eu acho que se eu não estava conseguindo vender, é porque eu não estava conseguindo transmitir. Aí você disse tudo. Doutor, com relação ao network, quando começou a sua história com o network? Porque tem pessoas que parece que nasceram para o relacionamento com outras pessoas. Tipo Eu Jonas sou da uma vida, dessas. né? Tem gente que aprende que isso vale a pena, que isso dá dinheiro, que isso faz um crescimento. Tem gente que vai obrigado. Quem era o Renan da faculdade? Já existia esse Renan que se aproveita do network já na faculdade, já nesse momento? Como é que estava esse embrião? Ou isso mudou completamente? Mudou completamente. Mudou completamente. Eu na faculdade era assim, os 2 primeiros anos da faculdade de Direito, não sei se tem mais alguém aqui que fez uma faculdade de Direito, mas os 2 primeiros anos é festa, né? Não tem jeito. Os 2 primeiros anos é festa. No final do segundo ano, todo mundo meio que acorda pra vida, assim. Falei, então, acho que agora a gente precisa começar a estudar, né? Agora chega, né? Então aí eu comecei a trabalhei pros outros, no escritório dos outros, e me relacionando com pessoas, mas assim, tudo ocasionalmente. Eu tive grandes amigos que foram trabalhar no fórum, por exemplo, para ter bons relacionamentos com juízes, com assessores, com desembargadores, e que hoje estão muito bem por conta desses relacionamentos. Eu não tenho nada disso. Nada. Na minha área jurídica, cara, eu não tenho nada. Meus contatos, minha rede de relacionamento, que realmente, vamos falar assim, pode trazer um resultado intencional, começou no BNI. Não fazia ideia. Nada. Levava a vida assim, ó, eu preciso trabalhar. Era assim. Eu era um CLT independente. Entendeu? E aí você pegou gosto? Hoje? Demais. Ou você, não, gosto de ter meus momentos sozinho? Ou como é que é? Quem é o Renan hoje? Ele gosta de network? Eu vou usar contar uma história aqui com o Vinícius Paiva. Vinícius Paiva é o outro diretor de área de Goiânia. E quando a gente lançou a equipe da noite aqui de Goiânia, o BNI Araguaia, eu brincava com ele assim, falando, não, Vinícius, eu sou antissocial e tal, eu venho aqui pro BNI pelos objetivos, não sei o quê. Eu não gosto de pessoas. Eu usava essa palavra com ele. Falei várias vezes isso, eu não gosto de pessoas. Ano passado, o Vinícius me incentivou muito a escrever um livro. E eu já tô, assim, nos finalmente do livro, né? E aí, eu até faço um agradecimento para ele no livro, eu já falei para ele, tem uma história nossa no livro também, bacana. E aí, hoje, eu já tenho uma ideia de um segundo livro que eu quero escrever, que o título vai ser Eu Odeio, aí com um xizinho assim, amo pessoas. Justamente por isso, porque o BNI me fez entender que ninguém é uma ilha, sem sombra de dúvidas. A gente precisa de pessoas para tudo. Tem o livro do... Vou fazer um parênteses. TDAH. Tem hora que vai os pensamentos, eu vou jogando para fora. Tem um livro do Tiago Brunet, que ele fala assim... tem uma passagem que eu acho muito bonita, que a secretária dele, ela cuida dos filhos e tal, e ela fala assim... do seu primeiro ao seu último banho, quem vai dar é uma pessoa. Então, nós precisamos de pessoas. Nossa. Então, perceba essa reflexão. A gente precisa de pessoas ao longo da vida inteira. Nossa. Uau. Então, eu tenho entendido cada vez mais que, cara, não interessa se você não gosta de pessoas. não interessa a sua opinião. Não interessa se você gosta de ficar só dentro de casa. A gente precisa. Então, aprende a lidar. Então, eu aprendi muito a lidar e hoje eu aprendi a gostar. Eu gosto muito de estar no meio do povo. Muito. Isso é muito fortalecedor. Crispim, meu príncipe, o Jonas. O que acontece? Quando a gente fala de network, né? E network não se faz sem pessoas. Não faz. É o que a gente chama não de se faz matéria-prima. 100 pessoas e se faz com 100 pessoas. Né? Agora, Excelente. O golpe de oportunidade. Agora nós vamos começar a falar de expansão, é isso? Então, E vem bater-se desde o nosso primeiro episódio, né? Que nós iniciamos aqui falando que o empresariado tinha a jornada de ser sozinho. E no decorrer da nossa jornada, que já vai mais de... Já passou uns 30 episódios, já, somando com o Rio Verde? Ah, com certeza. Rio Verde, eu acho que nós fizemos, foi 20 lá. Vixe, Olha, só com ele.
Foi Depois loucura, cara. depois nós vamos te contar essa história. Então, assim, nessa jornada que a gente vive aprendendo com pessoas, né? Deixar bem frisado isso, que nós mudamos esse conceito, né? É. Não foi isso, Crispim? Que o empresariado ele já não é mais sozinho. Dentro do BNI, então, melhor ainda, ele não está. Isso é maravilhoso, Não está. né? Eu, dentro disso que você falou, e aí a gente puxar um pouco até para a questão de expansão e talvez por que que Goiás dá tão certo, né? Que agora nós vamos falar de negócio. Sim. Agora Porque Porque viemos, o né? empresário, ele tem aquele sentimento de concorrência, né? Da pessoa roubar uma ideia, da pessoa ter uma má intenção e querer absorver alguma coisa que você está pensando. E quando a gente começa a fazer um network profissional e um network intencional, a gente começa a enxergar. Eu gostei muito de você falar como a faculdade faz parte da sua vida, que eu já tive uma oportunidade de falar com o Jair. O Jair, nosso diretor, diretor da Distrital. né, Distrital. Distrital, o homem que trouxe o tudo BNI para pra cá cá. e organizou tudo e tá na frente da expansão atrás, né, Sim. junto com vocês, que o BNI ele é muito parecido com a faculdade, uma extensão da faculdade. Sim. Que aqueles amigos, aquelas pessoas bacanas que você tinha na faculdade, você só vai encontrar de novo num BNI com as mesmas intenções. Né? Tá todo mundo querendo se ajudar, se colaborar. E você acha que dentro disso, da gente entender que essa possibilidade de você ter um relacionamento mais saudável, ele funciona melhor em Goiás? Um estado que nós somos ainda de dentro de casa, da roça. Uhum. Nós gostamos de estar no quintal do outro. Sim. Goiânia a gente gosta de ver pegando, né? Então a gente gosta de proximidade, a gente gosta de estar junto, né? Eu acho que o BNI ele tem muitos formatos, mas o formato que a gente tem hoje, que é o presencial, ele funciona em Goiás de uma forma assim impressionante. Impressionante. Funciona muito porque a gente gosta do olho no olho. E a gente gosta de fazer negócio com quem a gente confia, né? A gente fala que Goiânia é uma cidade pequena, grande, né? Porque a gente tem ainda muitos hábitos de querer estar junto com quem a gente gosta, de confiar, de estar próximo. Então, quando a gente tem um ambiente que a gente sente tranquilidade para fazer negócio, indicar e conversar sem medo, nossa, é a melhor coisa que tem. Melhor coisa que tem. Então, faz muita diferença. Aqui tem dado muito certo por conta disso. A gente tem no Brasil hoje, se eu não me engano, são 70... Acho que são 72, 73 diretores executivos. Eu acho que são 51 regionais, mais ou menos. Nesse ano de 2024, a Regional Goiânia foi a que mais cresceu. A gente recebeu um prêmio agora, no último Fórum de Diretores Executivos, justamente por isso. Porque a gente teve o maior crescimento líquido no Brasil inteiro. Então, a gente tem conseguido esse resultado justamente porque o goiano gosta de estar junto. Gosta de estar junto, né? A gente sabe que tem muitos outros estados que começaram muito antes, né? Começou em São Paulo, lá no Sul, tem muito mais gente aí já fazendo parte do BNI. Mas em questão de resultado líquido, não tem para ninguém. Goiás cresceu de uma forma absurda porque casa muito as ideias, né? De estar junto, de pessoa, de confiança, de credibilidade, de indicação. Fala um pouquinho do histórico, para o pessoal entender né, como é que o BNI veio para Goiânia, Sim. o que se trata, né? que é o BNI, pessoal. Então, assim, só um resumico, assim. O que é o BNI, quando ele veio para Goiânia e como a gente expandiu até hoje, né? Que hoje nós somos 500 membros. Sim, hoje, mais exatamente, com o último lançamento de equipe que foi ontem, a gente teve mais um lançamento em Aparecida de Goiânia ontem, e aí hoje nós somos 533 membros. E o BNI começou no estado de Goiás no ano 2000, né? Mais precisamente dia 28 de janeiro de 2000, foi a primeira reunião informativa em Goiânia. E eu lembro dessa data porque foi o dia que eu entrei na primeira, né? Entrou a Poliana Araújo e entrou o Luiz Antônio Siqueira. Eram os três mais antigos, o Luiz saiu, agora tá eu e a Poliana aí como os mais antigos. E aí, nessa época teve a pandemia, né? Foi muito difícil dar o start no BNI, porque como eu falei, o goiano gosta de ver pegando, né? E aí a gente, com 2, 3 meses de BNI começando, fechou tudo e fomos para online. Foi muito difícil do BNI caminhar no online aqui em Goiânia. Foi muito difícil porque, né, eu acho que todo mundo sabe que a pandemia trouxe muitas dificuldades, mas trouxe a melhoria, que é a questão do online, né? Fazer tudo online. Só que para nós, o começo foi muito difícil, mas no final já começou a melhorar, abriu, voltamos presencial, aí pronto, aí explodiu. O BNI está indo muito bem desde então.
No primeiro ano a gente abriu Cerrado em 2021, né? 2020 começou, startou em janeiro de 2021. Janeiro de 22 startou o Flamboyant. Março de 2022 startou o Araguaia. Outubro de 23 o Buriti. E aí nós fomos com as 4. Em 2024 a gente abriu... Foram 4, agora foram mais 7. Então, agora, nesse ano, a gente abriu mais 7. Então, a gente ficou 3 anos para abrir 4 e em um ano a gente abriu 7. E nesse próximo ano a gente tem uma programação de abrir 16. Então, assim, o negócio está muito quente, crescendo muito, está tendo uma recepção muito grande, porque dá resultado, né? Tá dando muito resultado. Doutor, mas o que é exatamente? É uma empresa privada? É uma empresa pública? Sim. Como é que é isso aí? É uma reunião de funcionários? Uma seita, uma religião. Uma seita, é uma reunião de empresários. O que exatamente consiste o BNI, para Certo. quem não conhece? O BNI, ele é uma empresa privada, né? Uma multinacional. Hoje, o BNI, ele tem... se eu não me engano, são 4 donos, tem um fundo de investimento, assim, ele é americano, né? No Brasil, o CEO nacional é o Marcos Martins, que está à frente do BNI aqui há 17 anos. O BNI, ele começou com a ideia de que várias pessoas juntas conseguiriam gerar negócio uma para as outras com base na própria rede de relacionamento. A gente está junto aqui, em um mesmo ambiente, e eu vou estimular o seu negócio trazendo referências para vocês, indicações. A Ivan Meisner começou com isso em 1985, trouxe ali algumas pessoas para a garagem dele. Tal. Nos Estados Unidos tem muito isso, né? Muitas empresas começam em garagem, tal, o pessoal tem esse hábito. E aí, com essa primeira formação, ele foi criando equipes nos Estados Unidos, aí começou a expandir, México, Europa e tudo mais, e veio para o Brasil há 17 anos atrás. E hoje, o principal formato do BNI é por meio de reuniões semanais, né? A gente tem as reuniões semanais em que vários empresários estão ali, ressaltando que cada empresário só tem um por área, né? Porque se a gente tiver uma equipe em que tem mais pessoas da mesma área, aí tem concorrência. Como é que a gente Conflitos, vai né? crescer se a gente está disputando o mesmo cliente, disputando o mesmo mercado? Não tem como, né? Por óbvio que a gente tem áreas próximas, né? Tem escritórios de advocacia, inclusive igual o meu, que a gente tinha várias áreas, mas a gente escolhe uma e vai para lá, o outro escritório escolhe uma área e vai para lá também, para caber bastante gente. E aí, com isso, a gente junta várias pessoas, cada uma na sua área, com exclusividade, sem pagar comissão, né? Porque se eu gero um negócio ali, eu não pago nada por isso, nem recebo nada por isso. A ideia é, gerei um negócio para alguém, a gratidão vai fazer aquela pessoa gerar por mim. E aí esse ciclo virtuoso do BNI funciona e funciona muito bem. Com isso, nós estamos aí há quase 5 anos, né? Janeiro, agora a gente faz 5 anos aqui no estado de Goiás, e está crescendo muito com essa forma de fazer negócio, por meio do marketing de referência, boca a boca, indicação entre esses empresários que fazem parte. E está dando muito certo, porque tá dando resultado. Né? O pessoal chega querendo ganhar dinheiro, mas ganha muito mais do que isso. Aí vem os outros fatores, né? Ambiência, acesso, relacionamento, contatos, né? A gente ganha muito mais. Oportunidade, novos negócios. Não, novos eu vou ter projetos, que né? falar. Fala. Para mim, o que mudou para mim foi intencionalidade. Intencionalidade. O interessante, né, quando a gente vai conversar sobre negócios, a gente era até uma das coisas que a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar, Sim. é que a pessoa fala assim, eu ajudo tanto e nunca tem nada, ninguém nunca me ajuda, né? E vira aquele chororô, aquele mimimi. E isso eu comecei a entender que é a falta de intencionalidade, de você fazer, entendendo que o que você vai fazer também, ele pode virar uma contraparte de qualquer forma. Sim. Ou uma contraparte monetária, ou uma contraparte de suporte, ou uma contraparte de eu vou estar próximo e vou ter contato com esse conhecimento, ou realmente uma contraparte que é de uma conexão. O cara vai conectar você aqui. Então, para mim, o BNI, ele foi uma oficina de empresariado. Primeiro que estava até conversando hoje com o meu time, né? A gente conversando, eu falei, olha, eu não sei como é com vocês, mas eu, até antes de entrar no BNI, eu conhecia um profissional na área de direito. Hoje, eu conheço 300 escritórios em Goiânia que eu posso conversar com essas pessoas e falar assim, agora eu vou contratar esse cara que é o mais apropriado para o meu negócio. Exatamente. Eu conheço 3, 4, 5 pessoas que atuam na área de vendas que podem me mentorar, que podem adequar no meu negócio. E aí a gente começa a entender essa questão de intencionalidade. O BNI é o lugar para o cara virar empresário.
né? E É mesmo. uma das coisas que pra mim foi o que mais marcou até hoje. A gente brinca lá no BNI que se o empresário bater esse ponto, a gente bate ponto todo dia às 7 horas da manhã, né? Ninguém vai pro BNI para tomar café e fazer amizade. Não é. Eu sempre deixo claro para todos os membros que eu tenho contato. Pessoal, é o seguinte, você veio aqui, você não veio para abraçar, fazer amizade, dar risada e tal. Você chegou aqui, 7 horas a gente começa, né? Que hora que você chega lá, Frank? 6 horas da manhã, né? Até antes, Na né? verdade, 10 para 5. Aí, ó. Eu e o Hernani. Nossa, Uau! 10 para 5 da manhã. Então o Frank bate ponto lá Tirador 10 para de 5 da leite. manhã, porque tá indo lá para construir relacionamento, é uma intenção. Ninguém tá indo lá para divertir, a gente tá lá como se fosse uma extensão do trabalho. A gente chama de departamento de referência, né? Então a intencionalidade conta muito, conta muito. Isso é muito interessante, Jonas, Renan. E fica até a pergunta, né, pro Renan aí, para ele completar. Porque quando a gente fala de network profissional, o BNI sai disparado, né, na frente, que nos mostra esses números. É. E o mais gostoso ainda é de saber que é sem comissões, né? Sem comissão. Saber que é servindo que vem o resultado, Exato. né? Exato. Renan, e nessa jornada sua, né, voltando à sua caminhada, você estudou, foi para o escritório, foi picado pelo bichinho do BNI, né? Do network. Né? E tomou gosto pelo BNI. Sim. Como é que foi essa visão sua de querer crescer, potencializar e chegar a esses números que estão hoje? Porque, querendo ou não, você faz parte desse crescimento. Sim. E você está nessa história dessa expansão. Então, ou Sim. seja, você tem esse resultado, né? Então, você pode bater no peito e falar assim, eu ajudei a construir isso aí. Né? Como é que foi quando veio essa expertise, essa visão? Né? Porque um cara que não se falava, bem dizer assim, né? Mas se propôs a quebrar contra ele mesmo essa barreira, né? Sim. Dos 30 segundos dentro do BNI. É. E hoje está aí, elevando os números igual está aí, sendo reconhecido mundialmente. Exatamente. Eu acho que assim, Frank, em tudo que eu já me propus a fazer, eu tenho um senso meio que natural. Acontece, né? Essa parte de liderança. Então, onde eu faço parte, geralmente eu quero ir para as cabeças. Então, por exemplo, até esses dias se expuseram lá, né? O Fábio, né, do Araguaia. Ah, o Renan era da dança de salão, não sei o quê. Quando eu fiz aula de dança de salão, pra você ter uma noção, eu fiz aula, eu me tornei bolsista da dança de salão, depois eu fui dar aula de dança de salão, depois eu fiz apresentação. Eu queria ser professor, fui para as cabeças. Então, tem que pôr Comecei mais no alguma coisa jiu-jitsu. currículo dele. Aí, ó, tem que pôr essa no currículo. Comecei no jiu-jitsu. Fui até me tornar faixa preta, dei aula de jiu-jitsu, competi no jiu-jitsu, fui árbitro de jiu-jitsu, fui confederado pela Centro-Oeste Jiu-Jitsu. Então, assim, eu sempre fui para as cabeças. Na época da faculdade, né? Eu sempre era o cabeça da gangue ali, eu sempre tava na comissão de formatura, então tudo eu sempre quis, eu sempre participava de alguns grupos, algumas coisas, eu sempre mirava muito alto. Então, quando eu entrei no BNI, vamos falar assim, na época da formação ainda, antes de montar as equipes de liderança, quando tava o Admar, acho que vocês não chegaram a conhecer o Admar, né? Ele era antes do Jair, ele era sócio do Jair, e aí ele precisou, ele não pôde permanecer, o Jair ficou sozinho e tocou o Eu projeto. não tinha nascido ainda, não. Não tinha nascido ainda não, né? E aí, na época, o Admar, na minha terceira reunião, ele mostrava um vídeo lá do BNI Raiz e tal, uma outra equipe, né, que a gente conhecia, que tinha um presidente. Aí eu fui um dia e falei para o Admar, como é que faz para ser presidente? Ele, não, e tal, é no convite, depois da formação, não sei o que. Eu falei, então beleza. Formou, eu participei da escolha. Eu optei por não ser presidente por conta de receio de falar em público. Nessa época eu ainda tinha esse receio. Então eu Teve optei essa por barreira. ser vice-presidente. E aí um grande amigo meu, Lucas Maciel, né, vocês conheceram o Lucas, e ele foi o presidente, e aí o ST foi o Renato Agostini. Nós fomos o primeiro trio. Na segunda gestão eu já me tornei presidente. Então aí sim, aí deslanchou a parte oratória, né? Aí foi embora, foi muito bacana. Então assim, tudo que eu fiz eu sempre quis pra cabeça. E quando eu entrei no BNI não foi diferente. Fui trio de liderança, depois eu me tornei diretor consultor, depois diretor de área. Enquanto diretor de área surgiu a oportunidade de me tornar diretor executivo, sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais. E enquanto eu estive em cada uma dessas funções, eu gostava demais de bater meta. Nossa, era bom demais de bater meta. CEO nacional, Jair, colocar uma meta de crescimento, vamos colocar, vamos para cima. E esse ano de 2024 coroou isso tudo, né? A gente ficou realmente em primeiro lugar no índice de crescimento, recebemos 3 premiações, né? 2 premiações foram na Conferência Mundial. Então foi muito bacana. Esse ano foi bem legal, coroou isso tanto de trabalho aí e estamos só começando, ainda tem muita coisa Então pra você fazer. apertou a mão do Ivan Mais, né? Eu não tive essa oportunidade, eu não tive como ir na Conferência Mundial, mas eu tenho certeza Mas o que ainda Jair irei. foi.
O Jair já apertou a mão dele. Apertou. Não, eu gosto muito, principalmente do que aconteceu, e a gente fazer uma analogia com uma empresa, né? Sim. A importância de você ter peças-chaves. Porque o BNI, ele veio crescendo em Goiás, né? A gente com 4 grupos, e eu penso que, de fato, foi muito complicado fazer esses 4 grupos em 3 anos, porque faltou cultura. Sim. As pessoas precisam ter cultura. Porque os maiores, né? Aí falando do nosso Cerradão Velho sem porteiro, né? BNI Cerrado, que é o grupo que a gente faz parte, hoje é o maior do estado de Goiás. Sim. Centro-Oeste. É o maior do Centro-Oeste. O maior do Centro-Oeste. Eu acho que tá em 5º maior do Brasil hoje. E aí, dentro do Cerrado, é que a gente construiu a massa para expansão. Sim. Como é que você identifica isso, a importância da cultura bem estruturada e a escolha das pessoas para fazer essa expansão? Sim. Que a gente também teve casos que não deram certo, Sim. né? Mas como é que você analisa isso, né? A importância das pessoas com cultura no negócio para garantir um crescimento saudável e perene, né? Hoje a gente trabalha com a ideia de que o interesse em fazer e a paixão pelo BNI é o primeiro ponto de escolha para fazer abrir novas equipes, né? Porque a gente sabe que, às vezes, a gente vai escolher pessoas que têm um senso de liderança, têm técnica, têm estratégia, mas não tem, vamos falar, aquele objetivo de movimentar pessoas, de fazer a diferença na vida dos outros. Tem gente que tem intenção até demais, né? Intenção focada nos interesses próprios e tal. Então, a gente toma muito cuidado em relação a isso. Porque a cultura do BNI que implementou-se quanto mais pessoas a gente alcançar e quanto mais um método for colocado em prática, mais resultado a gente vai ter. Então, a gente precisa sempre ter um certo, vamos falar assim, um certo altruísmo à frente do interesse pessoal para poder abrir uma equipe. Não tem jeito. Tem que ter o interesse de movimentar pessoas, de fazer diferença na vida das pessoas. Então, no início, o Cerrado, a gente teve uma certa dificuldade, porque abertura de mercado. Tudo que é muito novo, choca, né? Então, poucas pessoas tiveram interesse. A gente achou que ia ser um negócio assim, avassalador e tal, mas não foi. E ainda mais em um estado de Goiás, que tem uma cultura muito forte, presencial, proximidade e tudo mais, no terceiro mês a gente virou online. Era online, uma metodologia nova que ninguém tinha ouvido falar, que todo mundo achava que era marketing multinível ou pirâmide. Então, assim, o primeiro ano foi muito difícil. E não bastando nada, ninguém poder vender, né? Ninguém poder vender. Então, ainda fica aquele negócio. Não, agora você me indica para os seus clientes. Deus me livre. Os meus clientes mal estão me pagando. Como é que eu vou colocar mais uma pessoa lá para comprar? Mais um vai pôr dificuldade, né? Nossa, foi muito difícil. Mas, assim, depois que lançou, a gente começou realmente a fazer negócio, colocar a metodologia em prática. E aí, as pessoas vendo que o BNI era, vou usar uma palavra meio complicada, mas chato, né? Muita gente fala isso do BNI, mas por que as pessoas falam isso? Porque o BNI é quadradinho. É aquela coisa assim, cara, 1 mais 1 é 2. Faz que vai dar certo. E aí a pessoa fala, mas e se? Não, calma. Calma, respira. Vamos fazer. Faz que vai dar certo. Então, a gente tentou deixar muito clara essa cultura do faz que vai dar certo, é algo que já está há 40 anos no mercado, tem dado resultado. E no Cerrado, nos primeiros anos, a gente teve esse desafio, mas a cultura pegou. Quando a cultura pegou, aí começou a espalhar. A gente teve primeiro o Cerrado, depois veio o Flamboyant. Na verdade, o Flamboyant e o Cerrado nasceram ao mesmo tempo, tá? Só que o Flamboyant não vingou. O Flamboyant, meio que o Cerrado cresceu e o Flamboyant não cresceu. Aí o Cerrado absorveu os membros que eram do Flamboyant. Depois de 1 ano de lançado, aí lançou o Flamboyant de novo com o Renato Agostinho, que era o nosso ST na época. Renato já tinha absorvido a cultura, já tinha absorvido os conhecimentos. Tinha experiência. Isso, exatamente. Aí o Flamboyant vingou. Aí depois veio o Araguaia, que eu que lancei o Araguaia, vindo do Cerrado. Depois veio o Buriti, que eu e o Renato lançamos o Buriti. Então tudo acabou derivando do Cerrado, essas 4 primeiras equipes, por conta de uma cultura bem feita. Cultura forte. Com pessoas de cultura forte. Isso é muito bom, porque a gente vê que o network dá resultado. Exato. Só que aqui vem uma questão, né? Que além de ser diretor executivo do BNI, você também é empresário. Sim. Você tem um escritório de advocacia. Sim. Aí vem aquela pergunta, né? O BNI é sucesso. Com certeza, Refletiu. a Esteves também é sucesso também. Agora, como que você faz essa dedicação e essa gestão de dois grandes empreendimentos, né? Vamos dizer Sim. assim. Porque o BNI, querendo ou não, é uma multinacional. Sim. É uma multiplicadora de vendas.
É uma multiplicadora de conhecimento, de Um processos, indicador, um indicador. cobrança e Sim. quer resultado. E que eu ponho ainda uma visão lá dentro, né? Que é é onde é que você se transforma o seu conhecimento como pessoa, profissional, gestão, produtos e empresa. Sim. Não estou falando de dinheiro, estou falando de capital intelectual, Sim. que é transformador. Aí passa a bola para você desse jeito. Como é que você consegue essa gestão de fazer a Esteves Advogado crescer e manter essa potencialização e uma previsão de crescimento Sim. que vem maciça para o ano de 2025? O BNI, quando a gente entra nele, geralmente ele faz 3 perguntas para a gente. Se você tem capacidade de atender mais clientes, se você tem capacidade de crescer e se você tem um interesse em um crescimento a curto, médio e longo prazo. Quando eu entrei, eu sabia que, se desse certo, eu estaria saindo de uma zona de conforto muito grande porque eu precisaria movimentar para crescer, a dor do crescimento. E o BNI não só me trouxe a dor do crescimento, como ele me trouxe também as ferramentas para poder crescer. O meu escritório, quando eu entrei no BNI, estava só eu e meu sócio, né? Só eu e meu pai, que a gente é advogados, os dois advogados ali do escritório. E dentro do BNI, eu conheci um cara, advogado, ex-advogado, né? Hoje ele não advoga mais, o Enil Neto. O Enil, ele vem de uma família da área jurídica, o pai dele foi presidente da OAB, ele tem muitos relacionamentos nessa área, só que ele resolveu ir para a área de assessoria de investimento. Ele tem uma empresa hoje que chama Grow Investing. E o Enil, como ele é muito envolvido na área jurídica, a esposa dele é da área jurídica também. E a Marcela, a esposa dele, Marcela Campos, ela decidiu abrir uma consultoria de gestão de escritórios de advocacia que eu não fazia ideia que existia. Olha O só. que aconteceu? Conheci o Enil no BNI, não sei porquê, se um encontro, a gente fez 1 a 1, alguma coisa. Eu acho que ele me falou da Marcela, alguma coisa assim. E aí eu falei, cara, eu preciso realmente crescer meu escritório. Vou trazer a Marcela. Contratei a Marcela, ela passou 8 meses comigo no escritório. Fez toda a organização do meu escritório para a gente ter uma forma de crescer o escritório, de andar o escritório sem depender tanto de mim. Eu fui saindo operacional e hoje eu estou no comercial e gestão de qualidade do escritório. Olha que legal. Então, assim, foi uma influência de fora para dentro, mas por quê? Pessoas. Pessoas. Conhecer um, vi que tinha uma especialidade que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, que ia trazer um reflexo bacana dentro do meu escritório. Caramba. Aproveitando, uma última pergunta sobre o BNI, até para a gente aprender alguns cases de sucesso da Esteves Advocacia e tudo mais, que eu sei que é uma empresa muito bacana. Mas com relação ao BNI, como eu sou diretor comercial aqui do podcast, se nós quisermos entrar, né, fazer parte dessa organização, o que a gente tem que fazer? Para onde que a gente tem que ir? Com quem que a gente fala? Como é que funciona isso aí? É o que a gente sempre fala, né? O BNI é para todos, mas nem todos são para o BNI. Primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer uma reunião. O empresário tem que ir a uma reunião, ver se ele gosta, se faz sentido para ele ter 50, 100 vendedores. Eu acho que faz sentido para a maioria de nós, né? Mas a gente vai na reunião e aí, dentro da reunião, a gente tem uma oportunidade no final que se chama orientações finais, que os convidados eles vão para uma salinha e vão ouvir um pouco mais sobre os compromissos, sobre os benefícios do BNI e tudo mais. Fez sentido? Bacana. Nós vamos para a entrevista. Essa entrevista, a gente fala um pouco do BNI, a gente tira dúvidas, né? É o alinhamento de expectativa inicial dentro do BNI. E além de tirar dúvida, a gente também pergunta muito. Porque o BNI, a gente faz uma pesquisa bem aprofundada para quê? Aqueles empresários que vão entrar, vão fazer parte, eles têm uma credibilidade, eles têm um tempo de atuação e eles não vão trazer, vamos falar assim, manchas, complicações para as equipes, para as empresas que estão ali dentro. Cada um de nós aqui investiu muito nas nossas marcas. Como é que eu vou deixar alguém que vai estar participando de um escândalo, sendo investigado, vai estourar uma operação amanhã, o japonês da Federal vai levar essa pessoa? Então, assim, a gente tem que tomar muito esse cuidado. Então, vai ser feita essa avaliação, essa pesquisa e tudo mais. Aprovou, tudo certo, essa pessoa está apta a ser membro, aí vai ficar ali membro como, vamos falar de uma anuidade, vai ser membro por 1 ano, e se ela realmente contribuir, ela vai sendo convidada a renovar. Né? Tanto que hoje a gente tem muita gente que contribui. Em Goiânia a gente tem gente que tem 4 anos que é membro. No Brasil a gente tem membro há 14 anos. Então tem muita gente que fica muito porque contribui muito uns com os outros. Muito bom. Quando nós falamos de empresa, né? O BNI é uma empresa e mostra a seriedade no início. Que existe, vamos dizer assim, tem um departamento de seleção. Rigoroso, por sinal, né? Sim, sim. Ótimo.
não só um departamento de seleção, que eu gosto muito do BNI, eu acho que Vai além, então. é um modelo para outros empresários, eu acho que é uma oportunidade do empresário ser funcionário de uma outra empresa também. E aí eu acho que nisso entra uma das questões que o caminhão de insights que a gente consegue ter lá dentro. Né? Como é que vai ser o meu crescimento dentro do BNI ali dentro? A gente tem a escola, né? A gente tem toda a parte de formação dentro do BNI, que a gente tem um aplicativo, aí o pessoal, nossa, como é que eu poderia colocar isso na minha empresa? Você começa a absorver coisas. Como é que é um presidente? Qual que é o papel de um presidente, de um vice-presidente, de um secretário tesoureiro? E a pessoa começa a entender aqui e fala, pô, isso aqui pode vir para o meu negócio. E a parte que o Luiz Fernando, ele fala muito, né? Eu nem acho que o BNI é tanto assim 50 vendedores, 100 vendedores, mas são 50 conselheiros. Conselheiros. A gente tem ali hoje no Cerrado 99. A oportunidade de você sentar todo mundo ali e tirar uma dúvida de uniforme. Quem que vai ter mais propriedade e disponibilidade para fazer isso? Então, eu acho que o BNI traz isso para o empresário hoje, né? O cara que está buscando um formato de crescer. Reuniões terça-feira no Cerrado, né? Uau. É dia de... Olha, eu tenho história para tudo. Até essa questão de acesso é muito, muito legal. A história que eu tenho com o Rogério Magalhães, né, advogado tributarista. Inclusive, eu terceirizei a parte tributária do meu escritório para o escritório dele. Né? Ensina a gente também a ter foco, né? Exatamente. Quando eu já era membro, aí depois ele entrou, né, um pouquinho depois de mim, antes de lançar ainda, eu vi um escritório muito maior que o meu, com muito mais tempo de experiência, com pessoas, com advogados, com 3 sócios ali, que tinham um histórico gigantesco. A primeira coisa que eu pensei, beleza, ele trouxe a área tributária, mas ele tem todas as áreas no escritório dele. Ele vai me engolir aqui dentro. Só que eu tinha 2 opções. Eu poderia pensar, é meu adversário, ou, cara, agora eu tenho acesso a um escritório gigantesco para me mentorar. Gente, eu fui lá para dentro do escritório dele, eu fiz 1 a 1 com ele, eu pude ter acesso à percepção de como contratar, como tratar colaborador, como gerir um negócio, como ter esse contato com o cliente, sucesso do cliente. Eu nunca tinha ouvido falar de sucesso do cliente. Lá ele tem uma pessoa que faz só sucesso do cliente. Então, assim, tanta coisa que eu tive acesso que eu poderia ter bloqueado se eu pensasse, meu concorrente está aqui. O cara vai me engolir, é maior do que eu. A percepção de que você tem pessoas que são seus conselheiros, que estão ali para ajudar, sabe? Isso aí eu acho que é um dos ganhos assim, absurdos do BNI. Viveu outras coisas, né? O Marcelo Marinho, da WeLike, eu gosto de falar, gente, né? demais. O Marcelo, qualquer dor e preocupação que você tiver, que você acha que você nunca vai passar, senta com o Marcelão, vai tomar um café com ele, que você vai ver. Que ele já passou por isso e vai te informar. Nossa, e aí você entende. Sim. Né? Ai, meu negócio hoje tem um problema. Calma, tudo vai passar. Doutor, Sim, mas sim. e aí? Quando a gente fala de advocacia, tem muito em Goiânia, Tem. né? Advogado trabalhista, Mais de 1 milhão no societário, Brasil. muitos, exatamente. Quais são os diferenciais da Esteves Advocacia, do seu escritório? São quantos advogados lá? Conta para nós um pouquinho dessa empresa maravilhosa que é a Esteves Advogados. Ótimo. Então, hoje nós somos 4 advogados lá, né? Quando a gente começou, estava só eu e mais um sócio. Hoje nós somos 4 sócios. E hoje lá, o que a gente fala que é o nosso diferencial é muito mais na parte da proximidade com o cliente. Né? A gente atua na área trabalhista, civil, sucessões e tributário terceirizado junto com o Dr. Rogério Magalhães. E hoje o que a gente realmente tem entregado para o nosso cliente é essa proximidade na advocacia que a gente chama de advocacia de partido, né? Que é a advocacia mensalista, que a gente está ali todo dia com o cliente. A gente atende muito, até o Frank está aqui, né? O Frank é nosso cliente lá no escritório. A gente tem alguns serviços avulsos, mas a gente tem buscado estar bem próximo do nosso cliente dessa forma. A advocacia mensalista que a gente atende a todo momento. E aí, quem que pode ligar para a gente? Cara, a faxineira, se ela teve um problema, ela liga. O vendedor, ele liga. O gerente, ele liga. Uau. O dono da empresa, ele liga. Porque a gente consegue atuar no princípio do problema. Porque se deixar... a faxineira teve um problema, falou com o supervisor falou com o gerente abriu um processo administrativo, o processo tramitou para fulano, até que chegou no dono, que ligou para o jurídico, pronto, o trem já explodiu, já virou uma ação.
Então, a gente tenta estar próximo de cada departamento da empresa justamente para evitar os problemas no início. Então, esse tem sido a nossa maior proximidade, o nosso maior diferencial. E a gente está melhorando a cada vez mais, inclusive com inteligência artificial agora. Né? A gente está começando a estudar mais para isso, para implementar nesse processo, na parte de atendimento, na parte de gestão, na parte de resumo, na parte de interpretação de demandas, processos e tudo mais. A gente está conseguindo ter uma maior eficiência. Estamos começando a estudar mais, né? O nosso príncipe da inteligência artificial está aqui para falar muito mais, mas tem sido algo que a gente está começando a estudar mais agora justamente para trazer ainda mais esse diferencial. Então, o empresário que chega lá, ele tem suporte para tudo. Sim, como é que funciona? Como é que é isso? Sem dúvida. O empresário chega lá, ele vai ter suporte para só tirar uma dúvida, mas não é aquela dúvida assim, doutor, só me tira uma dúvida. Não, a gente marca a consulta, a gente tem um horário destinado àquele empresário, a gente continua com ele por cerca de 21 a 30 dias depois da consulta ainda, tirando dúvidas de forma remota, né? A gente pode atuar fazendo contratos societários, hoje está muito em alta, né? Pessoas que fazem novas sociedades, quer ali ter um acordo de cotistas para falar como é que a sociedade começa, como ela se mantém, como ela termina, quando às vezes acontece. Né? A gente tem o compliance trabalhista, né, para trazer todas as dúvidas do empresário, como ele tratar o colaborador dele, o dia a dia, né? Posso colocar câmera com áudio, posso ter revista. Então tem muitas coisas no dia a dia da empresa que às vezes o empresário ele não vai precisar, por exemplo, marcar um horário com o advogado para não sei o quê. Se ele é nosso cliente, ele manda um WhatsApp. Posso fazer isso? Eu falo, pode. Não pode. Resolveu a vida que segue, ele vai focar em outras coisas. Então a gente tem todo esse cuidado. E também tem uns processos judiciais que a gente sempre tenta evitar ao máximo, porque hoje a gente só sabe quando o processo começa, nunca sabe quando o processo termina. Não sei se vocês já tiveram, o Frank tem um processo com a gente, mas quem já teve processo tem essa percepção, a gente só sabe quando começa, quando é que ele vai terminar, a gente não sabe. Que entra um terceiro para decidir, né? Entra um terceiro para decidir. Você já parou para pensar essa observação? Que quando você vai... Que não tá no meio, né? É uma terceira pessoa que vai decidir aquilo tudo que você está questionando. Né? E jamais querendo falar mal, mas entra um servidor público para decidir, né? Então, assim, o serviço público no Brasil hoje, em todas as áreas, ele é um serviço que eu vou falar assim, ele é muito sobrecarregado, né? Ele não é eficiente. Então, a gente tem juízes hoje que cuidam de 15 mil, 20 mil processos. Então, não tem capacidade humana para entregar aquilo na velocidade que os requerentes precisam, né? Então, é realmente muito demorado, é difícil. Então, a gente tenta resolver tudo no que a gente chama extrajudicial, né? Fora da justiça, para trazer essa eficiência, trazer resultado. Porque um resultado excelente para o nosso cliente daqui 20 anos não é um resultado, né? Então... E é igual você falou, né? Algumas vezes, uma conversa prévia pode... resolver muito mais uma coisa que vai virar litigiosa. Meu colaborador tá achando ruim porque o quarto que eu deixo ele numa viagem não tem ar-condicionado, a gente só põe ventilador. Isso é um problema ou não é, doutor? Quando você vai discutir isso, dependendo do nível, você já resolveu antes. Fala, rapaz, quanto é que vai fazer a diferença disso aí? R$20? R$20 você resolve uma ação que poderia ser 20 mil. E é justo isso. Em termos práticos, você consegue colocar para nós, assim, situações onde essa assessoria, esse trabalho mensal, é isso? Tem um trabalho de assessoria mensal. Sim. Boa pergunta, que vocês disponibilizam para o cliente. Sim. Mas em termos práticos, consegue colocar para nós o que isso tem gerado de impacto, gerado de lucro para o seu cliente? Vou te dar um exemplo muito simples que a gente passou já agora no finalzinho desse ano. Um negócio que chama ficha de entrega de EPI, equipamento de proteção individual. Tem algumas atividades que elas têm um certo perigo ou uma certa, vamos falar, insalubridade, né? Que o empregado ele vai ter contato com alguma substância ou em alguma situação que pode atingir a qualidade de vida dele, a integridade dele. Quando você, em algumas situações, entrega um EPI, um equipamento de proteção individual, que cessa esse problema, esse risco, você não tem que pagar os adicionais de insalubridade. Pode ser de 20% a 40% do salário desse colaborador. Beleza. O empregado, ele estava recebendo, no caso do nosso cliente, ele estava recebendo todos os equipamentos, tudo certinho, bonitinho e tal. Só que essa ficha, que é uma ficha que tem o nome, a data, a qualificação de todos os equipamentos, número de série e tudo mais, e a data da entrega, a data do recebimento e a data da substituição, porque tem alguns que têm tempo de vida útil. Ele pode ser utilizado por tantas vezes. Então,
O nosso cliente, antes dele trabalhar com a gente, antes dele contratar o nosso escritório, ele não utilizava a ficha de EPI. O que acontecia? Ele fazia tudo certinho. Ia para a justiça, ele tinha condenação. Para pagar muito, por quê? Porque ele não tinha como comprovar com o documento certo que tinha entregado os equipamentos. Cara, a gente entrou, estabeleceu ali aquela ficha certinho, como manda a NR15, no Ministério do Trabalho, tudo certinho. Colocou lá, acabou o problema. Acabou. Então, isso então você quer dizer que a Esteves Advocacia, ela consegue fazer uma prevenção, ou seja, uma blindagem da empresa para que não sofra um processo futuro. Exatamente. Porque o empreendedor, ou seja, o empresário hoje só procura você na hora que tá na forca, né? Isso. Né? Ou seja, é o famoso, como diz o delegado, né? Depois que o ladrão entra, que a gente quer trancar as portas, né? É dessa forma, né? É isso mesmo. E assim, eu não vou falar que a gente consegue evitar que a pessoa receba um processo, porque hoje a Constituição Federal, ela garante o direito ao processo para todo mundo. Só que entre pedir e conseguir, tem uma distância muito grande. E essa distância, a gente consegue trazer um resultado favorável para o nosso cliente a partir dos documentos que ele tiver, da situação que ele tiver, do dia a dia da empresa. E esse dia a dia é o que a gente participa. Porque aí a gente, lá no escritório, a gente tem conseguido um alto índice de vitória para os nossos clientes, pessoas jurídicas, porque a preparação é bem feita. Agora, a empresa que não tem essa preparação, não tem documentos, não tem cuidado, geralmente a nossa recomendação é fazer acordo. Vai para a primeira audiência, faz acordo. Ah, mas e se lá na frente? Sinto muito. Você não tem esse documento, você não tem isso, faz acordo. Agora, a empresa que está preparada, por exemplo, nós temos uma empresa de tanques de combustível aqui no interior do estado, que chega a demanda trabalhista, eles tiram a foto e mandam para a gente. Nem conversa, porque eles sabem que a empresa já está muito estruturada. Eles mandam para a gente lê o processo, fala com o pessoal do RH, eles já separam os documentos certinho, porque eles já sabem quais documentos precisam, a gente manda, vai para a ação, nem faz acordo, resolve. Porque a empresa está preparada. Agora, quem não está preparado aí tem que pôr acordo, porque se deixar julgar, aí é muito pior. E só vai acumulando, interessante, né? Doutor, quando eu contrato uma consultoria financeira, eles vão lá para dentro da minha empresa e eles vão olhar tudo que eu tenho. Sim. Tudo. Cheque para pagar, boleto, dívida, receber, os números, né? DRE, tudo. Ele vai olhar tudo como é que está a situação da minha empresa antes de começar um trabalho. Isso. O trabalho de consultoria jurídica, ele tem essa preparação também? Como é que funciona isso? Não é um padrão, não é um padrão, porque vai depender muito da situação que a gente chega na empresa. Quando a gente chega numa empresa que os empresários, geralmente, eles já têm um cuidado preventivo, geralmente a gente chega em empresa saudável, para chegar lá para que ela permaneça saudável. E isso reflete, inclusive, até no preço da assessoria, né? E uma assessoria que é para manutenção, ela é muito mais tranquila do que uma assessoria para salvar uma empresa, né? Né? É muito mais Faz tranquila. sentido, com certeza, Né? com Porque certeza. a demanda, a hora de trabalho vai ser muito menor. Sim. Né? Mas quando a gente chega em uma empresa que ela já tem lá, sei lá, seus 15, 20, 50 processos, aí, geralmente, essa é uma empresa que a gente, nos primeiros 2, 3 meses, a gente vai ter que estar muito dentro da empresa para entender por que esses processos estão acontecendo. Aí a gente dá uma revisada, desde a contratação, publicação de vaga, será que essa publicação está correta? Está chegando as pessoas certas? Ah, está contratando? Não, a pessoa achou que ia contratar, mas não contratou, pronto, dando moral ao processo. Então, a gente tem tudo, desde a parte de publicação da vaga até contratação, dia a dia, integração, uniformes, EPI, jornada de trabalho, forma de bater ponto, forma de supervisionar, tudo. A gente analisa tudo para ver por que está tendo processo. Então vai depender muito. Tem empresa que não precisa. Tem empresa que precisa de mais. Sim. Olha a amplitude do que é essa Que assessoria, trabalho, hein? né? Que trabalho. vai pegar desde o início. Que a gente acha que é só lá no final, né? A bomba explodiu. Ó, amigão, você só tem apagar Você fogo. tem 10 dias para fazer sua defesa aqui, ó. 10 dias úteis, né? E não, Ó, saiu sua condenação aqui, ó. Ó, para ter uma noção, hoje a gente tem, para essa assessoria contínua e independente dos processos que aparecerem, para uma empresa que está saudável, a gente começa em um salário mínimo. Agora, quando chega o processo, a gente começa de 20% a 30% do valor da ação. Se uma ação chegar de 1 milhão, pensa quanto que uma ação pode durar. Uau. Agora, uma empresa saudável, que a gente começa com um salário mínimo, se chegar 10 ações de 1 milhão, vai ser um salário mínimo. um salário Olha, mínimo. Olha a Então, diferença. assim, para você ver que essa segurança para nós de ter um mensal e para a empresa é muito maior. É benéfico para os dois lados. Ou seja, prevenir é muito melhor do que remediar. do que remediar. Principalmente O quando você pessoal fala de acha que justiça. advogado gosta de justiça. Deus o livre. A gente quer prevenir para não precisar passar nem na rua do fórum.
Hã? Exatamente. Essa é uma das partes que funciona demais e é bom ouvir o formato de como a Esteves ela tá estruturada, que aí entra naquilo que a gente falou de foco, né? 3 anos atrás, vocês faziam tudo. Tudo. Passou na porta, Apareceu. você não tá precisando, não? Caiu Entra a aqui. carteira de identidade na Ixi. frente e falou assim, você não tem um processinho civil aí Deixa eu pra olhar nós aqui, rodar, não. não? Há 3, 4 anos atrás, até multa de trânsito a gente fazia. Hoje, de jeito nenhum. E muito disso vem do BNI, onde a gente tem uma cadeira específica, né? Se tornaram Eu especialistas. gosto muito disso, que quando eu fui convidado ao BNI, eu era uma empresa de meio ambiente. Sim. Né? Quando eu entrei, né, na minha entrevista, o que você faz? Não, eu sou uma consultoria ambiental. Não, consultoria ambiental nós já temos aqui. Não, mas eu também faço dedetização, lavagem de caixa d'água. Beleza, você vai assumir a cadeira de dedetização. E as minhas demandas na área ambiental, eu comecei a terceirizar com parceiros dentro do BNI. Também é importante o pessoal entender que dentro do BNI a gente tem umas facilidades com os parceiros, mas também não é exclusivo. Você pode continuar como nunca, trabalhando com outras pessoas. Sim. Então, algumas outras parcerias eu continuei assim. Como que o BNI te potencializou, né? Que aí agora a gente vê como a Esteves tem expertise no trabalhista, né? Que você, dentro do Cerrado, atuava nessa área. Exatamente. E aí, como isso potencializou e como que o foco, né, dentro dessa atuação, ela vai te ajudar e o BNI te ajuda nisso, né? É interessante porque eu sou, vamos falar assim, natural de uma área civilista. O estágio que eu fiz é de um escritório naturalmente civilista. Quando eu fui estagiar na Assembleia Legislativa, os processos internos eram muito voltados para o civil e para o previdenciário. Eu nunca tive foco em trabalhista. Só que quando a gente abriu o escritório, eu comecei a ter procuras de empresários, que o nosso foco sempre foi assim... De um tempo para cá foi exclusivo, mas era um pouco maior. Quando a gente abriu o escritório, era um pouco maior para empresas. A gente tinha muita procura para a área trabalhista. E aí, na época, eu também terceirizava, né? Tinha uma outra advogada que fazia para a gente. Só que eu percebi em um momento que o trabalhista estava crescendo demais de forma terceirizada e o restante do escritório não estava crescendo tanto. Eu falei, uai, mas aí eu tô perdendo dinheiro. Parece que a terceirizada tá ganhando mais dinheiro que sou dono do escritório. O que eu fiz? Fui de paraquedas pro trabalhista. Eu nem gostava de direito de trabalho na faculdade. Fiz as matérias assim, para passar mesmo. E aí, depois que eu formei, a gente abriu o escritório ali em 2013, 2014, eu resolvi estudar. Fiz uma especialização em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho. Comecei a pegar as causas. Tive um mentor, né? Olha aí, a questão de ter acesso às pessoas, né? Eu tive um grande amigo, tenho, né? Um grande amigo, doutor Adriano Jacarandá. Adriano Jacarandá Maciel, né? Depois mandar um abraço para ele aqui também. E a gente se formou juntos, né? E ele trabalhou muito, ele trabalhou a vida inteira no direito do trabalho. Trabalhou a vida inteira com isso. Então, quando eu comecei, eu falei, Adriano, seguinte, cara, tô indo para essa área, não faço ideia do que eu tô fazendo, você vai me ajudar. E ele falou, é na hora. Então, assim, eu devo muito a ele, o cara muito bacana, gente boa, me ajudou demais. Eu começava a pegar os trabalhos, eu fazia, mandava para ele, dá uma lida aí, vê se tá bom. Ele corrigia isso e aquilo e tal. Então, ele me ajudou muito e eu caí meio que de paraquedas. E aí, isso foi crescendo tanto, que quando eu cheguei no BNI, eu escolhi essa área porque eu vi que estava em crescimento e como eu fui, aos poucos, sendo reconhecido como especialista nessa área, o restante foi ficando meio de lado. Então, hoje, no escritório, eu faço predominantemente direito do trabalho. E aí, meu pai fica muito na área civil e tem mais uma advogada que trabalha com a gente, que ela pega um pouco de civil e trabalhista para ajudar nas outras demandas, e nós temos um controller também que fica mais na parte de gestão de documentos e prazo. Então, eu fiquei muito mais nessa área por conta do BNI, que ele me ensinou que ser especialista era melhor do que ser generalista. Aí, aos pouquinhos, foi afastando o restante e hoje tá muito forte nessa área. E o gostoso, você falou de foco, né? Você viu que ele contou a jornada dele aí, ele só foi chegando e focando naquilo de crescimento. E o que deixa a gente mais respaldado com a Esteves Advogados é que ele defende o lado empresarial, né? Que a gente vai lá ver que, assim, que logicamente, que nem é igual aquele detalhe, né? Nem todo colaborador ou trabalhador é desonesto. Sim. Né? Mas, infelizmente, tem a parte que a palavra não basta. Porque quando você senta com um colaborador ali na sua frente e você faz 1001 acordo verbalmente, né? Ou pode ser até
até um contratinho, dizer assim, fora da CLT, isso não é respeitado na hora de fritar os ovos ali, né? Mas sim tem a Estevos que faz esse papel muito bem, que é defender o lado empresário, porque é dolorido, gente. Não sei se vocês já passaram por isso. A ação trabalhista é A dolorida. ação trabalhista é dolorido. De que forma isso é dolorido, doutor? É quando a gente tá de lá e vê assim, ó, aquela pessoa, tudo que conversou com você foi acertado, validado, comprovado, né? E lá naquele momento ela tá falando tudo ao contrário. Frank, e eu que já participei de ação trabalhista, que eu tava, meu cliente aqui do lado, e de lá tava o afilhado de casamento. O cara foi padrinho de casamento um do outro. E tio e sobrinho. Parente, um processando o outro. Conta essa experiência, porque agora eu fiquei curioso. Terrível, terrível. Fiquei curioso agora. Não, tinha um pessoal que a gente advogou para eles, que eles tinham uma empresa de locação de cadeira, supply e tal, locação de utensílios para festa. E aí eles tinham um sobrinho que dirigiu o caminhão. Dirigiu o caminhão para eles lá e tal, CLT, contratado, tudo certinho. E aí ficou quase 6 anos trabalhando. Na pandemia, acabou os eventos. E aí eles encerraram, fecharam e tal, mas continuaram dando uma ajuda de custo para os colaboradores, porque assim, ia voltar. Eles tinham a convicção que ia voltar. Então, mesmo assim, sacrificando caixa, continuaram dando uma ajuda de custo aqui e tal. O pessoal, todo mundo em casa, ninguém trabalhando, eles continuaram pagando um pouquinho e tal. Olha só. Só que chegou num ponto que um deles não quis, e justamente o familiar. Sobrinho e afilhado de casamento. Foi lá, entrou com a ação e tudo mais, e o cara ganhou. Por quê? Porque tinha um contrato ativo, ele não estava trabalhando, mas teve uma redução de salário. E redução de salário não pode, né? Independente da situação. Então, ele ganhou a ação. O cara teve que... Só que assim, quando a gente chegou nessa noção que ele iria ganhar a ação, aí a gente fez um acordo e tal para minimizar os prejuízos. Se chega a julgamento, é complicado. Mas a gente minimizou os prejuízos por meio de um acordo, mas não tem como escapar. E aí, assim, uma ação trabalhista, se ela tivesse sido evitada lá no começo, ela não teria acabado não com o vínculo trabalhista, mas com o vínculo familiar, olha só. O empresário aí que tem parente contratado, chama os advogados para vocês terem menos estresse. E isso é igual você falou, principalmente em Goiânia, é super corriqueiro. Super comum, né? super A gente contrata o parente, aí troca ideia. Até achei que ia ser um pouco pior. Que ele tinha sido contratado como motorista e depois pediu também porque ele estava carregando as coisas, né? Fazendo carga e descarga e dá desvio de função se você não tiver com a carteira assinada para... Eu sou parente, também quero ser dono, né? Cara, tem de tudo. Nossa, cara, isso é se for gerente, né? Se der poder, então aí complica. Não, relacionamento de parente é muito complicado porque... passa, né? Extrapola de um lado, extrapola de um outro e sempre tem um cônjuge atrás. Mas você tá passando muito tempo lá e eles estão abusando de você. Mete um escravo, aí de repente acontece uma situação como essa, não conversa mais. Estraga reunião tudo, familiar é terrível. Não, pensa aí, semana que vem é Natal. Vai ter 8 Natal na família, porque os parentes não conhecem, aí tem que ser tudo separado, não conversa, né? Olha que vai difícil. Falar que foi por conta de 20 mil reais, 30 mil reais, 40 mil reais. Isso é. Não, é complicado. Isso é dolorido. Isso é uma das experiências, né? Isso mostra a capacidade e o poder de profissionalismo que é o escritório de vocês, né? Hoje a prevenção realmente ela tira tanto peso, né, do empresário. Não sei você, Frank, mas nós temos empresários que quando recebe a primeira notificação ou quando o oficial de justiça bate na porta, ele ficou uma semana sem dormir. Pensa o quanto isso é problemático para ele em relação à qualidade de vida, em relação à concentração no trabalho e tudo mais. Se for com parente, então pronto, é a família inteira que fica sem dormir, a confusão e tal. E um bom planejamento jurídico consegue evitar tudo isso, né? E o bom profissionalismo, né? Porque você mesmo citou no início sobre quantos advogados ou escritórios tem, né? São mais de 1 milhão hoje advogados ativos. É o famoso sacode um pé de coqueiro, cai advogado. Mas tem uma grande diferença aí, né? Que eu costumo ter olhos para isso, né? Porque não é a profissão, é o profissional que faz a diferença. No caso aqui da bancada, é o profissional e a empresa, né? Sim. E faz total diferença. Aproveitando isso aí, eu quero deixar o senhor numa saia justa agora. Ixi, agora é a hora que vai pedir. É a hora que vai pedir o PIN dele. Tá faltando PIN aí. Não, vamos aproveitar. Olha só. Doutor Renan Esteves. Você é, seus bobos. Você é pai, esposo,
Advogado, doutor, né? É CEO da empresa, é administrador, é gestor. É gestor do BNI, da Grande Goiânia, né? Na verdade, você é dono da Grande Dono da Goiânia, franquia, né? dono da franquia, e é gestor do BNI Goiânia, que você é diretor diário. de área. 4 Exatamente. funções, né? Escritor. Isso. Eu sei que tem, um monte Foi de pra cinco, projetos tá? ainda. Contando. Não, Atual. não dá Atuante nem pra hoje. contar. Se ele Atuante. quiser contar, Tem mais três empresas no projeto aí pro futuro Então, também. aí se você quiser contar, fica à vontade. A hora é Com essa. tudo isso, como é que você consegue energia para tudo isso? O que te motiva? O que te faz ser essa pessoa alegre, ainda aberta a aprender, aberta a estar sempre em desenvolvimento? Porque algo que a gente já trouxe outras vezes aqui, a questão da humildade é algo fundamental que a gente tem percebido em todas as pessoas de sucesso, todas as pessoas que conseguem cumprir seus objetivos. Sim. Mas, com tudo isso, o que te motiva? Como que você consegue gerir todas essas coisas na sua vida? Terapia. Não, brincando. Boa! Cachaça, Negroni. Não, terapia e Negroni. Rivotril. Então, Jonas, pergunta Não é? bacana, cara, pergunta bacana. Eu acho que assim, eu sou movido por fazer. Cara, eu gosto de fazer. Eu sinto bem de colocar um plano e realizar. Eu nunca tive essa gana assim de, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser milionário, isso e aquilo. Cara, eu quero, onde eu entrar, onde eu colocar minhas mãos, eu quero que o negócio realize, eu quero que o negócio faça diferença, eu quero que o negócio aconteça. Então, assim, é aquilo que eu falei. Onde eu fui, eu sempre quis estar nas cabeças. Por exemplo, dança de salão, que eu tava brincando, né? Eu fui um dos professores, cara, não ganhei um centavo com dança de salão. E nem era o propósito. Nem também. era o propósito, nunca foi. Jiu-jitsu. Eu comecei a ganhar dinheiro com jiu-jitsu quando eu comecei a arbitrar no interior. Porque aí você ia pro interior, o pessoal te dava uma ajuda de custo, R$120, alguma coisa assim. Mas falar que eu ganhei dinheiro com jiu-jitsu, não ganhei. Mas Não era o intuito também. Mas a minha felicidade, a minha realização de ter passado por isso é muito grande. Então hoje eu tenho muito esse foco. Cara, eu quero fazer. Eu tô lá no escritório. Bacana, paga minhas contas e tudo mais, mas eu quero ter um grande escritório, eu não quero ter uma grande conta, entendeu? Porque eu sei que o quanto mais eu fazer, o restante é consequência. Então eu gosto de fazer. E aí eu durmo, eu acordo, falo, hoje eu quero fazer isso. Eu vou fazer. Então, assim, eu tenho a ideia de ter... A gente estava até conversando, né? Eu tenho a ideia de ter 5 empresas, já tenho 2, eu ainda quero ter uma empresa de cobrança, uma empresa de venda de palestra e uma empresa de gestão de eventos corporativos. Então, são as 5 que eu vou ter ainda, todas uma alimentando a outra, né? A ideia é ter meio que um ecossistema que um retroalimenta o outro, todas as empresas conversam entre si. E eu quero porque eu quero fazer. Não é porque eu quero ter dinheiro, não é porque eu... tem muitos planos. Não, cara, eu quero fazer. Tá na minha cabeça que eu vou fazer, que vai dar certo, que vai ser legal, que vai ter um impacto bacana. Já tem um monte de gente na cabeça que eu quero chamar para ser sócio, porque eu acho que vai dar certo, vai ser legal. Muito a ideia da faculdade que o Diogo fala muito pra gente aqui, né? Que é onde você tá num ambiente que te leva a querer crescer e ter pessoas do lado que você quer fazer as coisas junto. Trabalho de escola, sei lá, entendeu? Então, assim, eu tenho na minha cabeça que eu quero fazer. Não consigo te falar, assim, um negócio específico. Mas não é dinheiro que me move. O que Existe me move é um propósito, talvez, de colaborar com as pessoas, de crescer junto com as pessoas, nessa linha. O que foi aquilo que te motivou até aqui, toda a sua jornada? Jonas. Essa pergunta é Falei? interessante. Profunda, hein? Profunda essa, hein? Menino Muito sempre. boa, muito boa. É sempre menino. Nunca é nós. É sempre molecada. Cara, aquilo que eu te família. falei, eu sou novo nessa questão de amar pessoas, né? Eu olha. me reformulei. Olha o livro aí. Né? Interessante. Então, o segundo livro vai ser sobre isso. Mas, quando fala assim, por quê? Qual o seu propósito? Cara, eu acho que eu quero ser relevante de alguma forma. Maravilha, um legado. Eu quero deixar um legado, eu quero fazer e impactar quem tá perto, entendeu? Uhum. Seja que forma for. A gente brinca no BNI, né? Nós vamos. Não tem jeito, todo mundo de BNI a gente acaba falando muito. Sim. Mas a gente fala que as pessoas vêm pelo dinheiro, mas ficam por muito mais coisas, né? Muito mais coisa. Então, eu tenho muito mais coisa. Eu acho que cada um de nós tem um objetivo especial. Cada um
almejam um resultado. E eu espero que quem esteja ao meu lado, que seja possível que cada um conquiste o seu resultado pessoal, né? Uau. Então, fazer e Maravilha. impactar positivo quem estiver perto. Muito bom. Bom demais. E pra gente ir chegando pro final, Renan. Ainda bem que nós... É bom saber que tem possibilidades de novas De pautas, volta, né? que é isso? Com Até porque certeza. ano que vem são 30... Não, 16. 16 com as... Com as 11. 11. É 11, né? Dá quase 20. 7, 4, 27. 11. Não, então pode aumentar a meta até 30. Tem que ser, né? Tem que subir Sei. para 30. Quando a gente fala aí dessa jornada de crescimento, de ter um propósito, ter uma energia que te move, agora você já fez esse retrocesso? Ou o Sim. Renan hoje, que está aqui nesse 2024, já olhou no espelho ou já parou para refletir o retrocesso? Ou seja, aquele Renan que tomou o primeiro era? banho, né? Uau. Que você falou que a gente precisa de pessoas para tomar o primeiro banho e Sim. o último banho. Vê que a gente aprende todas as vezes que tá aqui Nossa, nessa sim. bancada. Que é Olha aí. isso? Então, o Renan de 2024 já parou para olhar para trás e ver essa jornada, quem que era ele? Porque você sempre teve, a gente viu e entendeu muito bem que você sempre teve esse comprometimento em tudo que você fez. Sim. Seja ele ser a quinta série, ser a melhor quinta série, né? Você sempre teve sempre nas lideranças, seja ele da parte organizacional, da parte da... Na sua juventude também deve ter sido isso, o líder Sim. da galera, o líder da bagunça e tal. Então, assim, você já teve essa reflexão da pessoa do Renan, o que ele é hoje, o que ele nasceu e a jornada que ele viveu, essa transformação de crescimento, de transbordo, de ensinamento. Você já parou para pensar isso, já, Renan? Voltando para terapia, que eu cheguei a brincar. Eu fiz terapia um tempo com um grande terapeuta, o Leandro Suassuna. O cara é incrível. E ele, em alguns momentos, né, todo mundo tem altos e baixos, né? Sim. Sempre. Em alguns momentos de baixo, ele falava assim pra mim: você tá sofrendo pelo que você tá passando agora, mas quem pediu foi você. Por que você não faz uma reflexão? Quando você tava lá, em tal momento, você não pediu? Por que você vai sofrer agora? Então, aí ele passava umas tarefinhas de casa e tal, e muitas delas era essa regressão de pensar, beleza, volta no dia 1 em que você definiu que você queria ser um empresário, que você queria ter o seu escritório. Vê onde você chegou agora. Cresceu ou não cresceu? Nossa. Nossa. Então, todo momento que eu tô, às vezes, em baixa, que às vezes um projeto ele não se realiza na forma, na velocidade, na eficiência que eu gostaria, eu procuro fazer essa reflexão, Frank. Porque eu acho que a gente, às vezes, se pega decepcionado muito no corte atual, sendo que se você ampliar esse corte, o nosso crescimento é absurdo. Então, é tudo muito questão de ótica, né? Beleza. Hoje eu tenho 11 equipes, mas esse ano teve uma que não deu certo. Poderia ter 12. Beleza. Há 5 anos atrás, eu não era nem membro do BNI. Uhum. Então, assim, quando Olha que você louco. aumenta o corte, é incrível você ver a sua percepção de realmente de valor, de crescimento. Então, eu procuro sempre fazer essa reflexão e isso traz um conforto e uma satisfação, que eu gosto muito do fazer. Eu fiz pra caramba, eu fiz pra caramba. Então, a gente trazer essa percepção é importante. Uma É das muito legal. energias está aí. Pra Uau. gente saber que a gente fez, né? Quem que era o Renan É. 5 anos atrás, quem que é ele hoje, Exato. lançando, fazendo. É. Por isso que eu gosto de trazer essa reflexão para a mesa, porque o que é o mal do ser humano? O que o ser humano mais faz? Né? Julgar Reclamar. e reclamar. Não é isso? É isso. Muito bem. É. Bom, partindo para as considerações finais, é uma pena, mas aqui tem assunto para a gente ficar o resto da tarde aqui. Já estamos, como dizem, final de ano, querendo encerrar os lados Emendar, profissionais. né? Sextou. Sextou, vambora. E vamos lá, Crispim, suas considerações finais. Eu acho que a primeira coisa, né, é a gente entender a potência de você estar entre pessoas, até para se descobrir de outras formas, né? Sim. É interessante o doutor Renan falar o quanto o prisma dele mudou, a visão dele mudou sobre pessoas, Sim. sobre como as pessoas se impulsionam, né? Como é mais fácil a carga, igual você falou. A gente está falando de um impulsionamento para o grupo, para mais 12, mas se fosse só você, você não teria conseguido de jeito nenhum. Né? Como a importância de outras pessoas estar junto. E hoje a gente costuma fechar o nosso episódio sempre com um livro. Que livro hoje você indicaria para essa parte de relacionamento humano, pessoas, networking? O que eu preciso entender de networking? O que você indicaria para a gente de leitura? Especialista em pessoas, o Thiago Brunet. Esse é um dos livros que eu aprendi
que ele tanto te traz a reflexão da importância de estar com determinadas pessoas, quanto a de tirar a culpa de você não estar com outras. Porque às vezes a gente se afasta de algumas pessoas e fica aquele pensamento, nossa, eu vou tirar essa pessoa da minha vida. Não, ninguém é obrigado a conviver com ninguém. Mas se você tiver diferentes classificações de pessoas para estarem na sua vida, você vai saber que essa pessoa, esse é um tipo de pessoa que eu vou conviver uma vez no mês. Esse é um tipo de pessoa que eu não conviver. Esse é o tipo de pessoa que eu preciso conviver todos os dias para eu crescer. E você tendo essa percepção, esse entendimento, traz mais clareza, traz mais leveza, né? Ninguém é obrigado a conviver com ninguém. Mas você classificando, você vai saber exatamente o que você vai fazer de uma forma que fique leve. E o livro te traz muito isso. O livro é incrível. E essa passagem do banho, né, que eu falei, ela tá lá nesse livro. Eu achei essa espetacular. Não, e quem falava era a secretária da residência do Tiago que cuidava dos filhos. Ela falava isso. Um pensamento tão simples, mas tão profundo, cara. Tão profundo bacana. e tão assertivo e verdadeiro, que nós é isso, né? Acaba um livro, né? Quem te deu o primeiro banho, quem vai te dar o último banho, né? Acaba um livro. Né? E reforça o que você falou no início, né? Que nós abrimos falando de network, né? E você falou de intencionalidade. Ele acabou de reforçar isso de outra maneira, né? Claro, estar você com pessoas vai que ter te crescem intenção. sem ter culpa de deixar aquelas que passaram pela sua vida. Exatamente. Né? Exatamente. Perfeitíssimo. Jonas, fala um Aê! pouquinho sobre, faz suas considerações finais e já joga aí o seu nome nas redes sociais. Jonas Naves Oficial. Eu quero agradecer você que nos acompanhou, vocês, eu continuo me divertindo nesse negócio aqui, tá muito bacana. E eu quero dizer para você, Renan, que é muito interessante, porque o Renan, para quem não sabe, o Renan e o Jair me ensinam o tempo todo, com palavras, me falam o tempo todo. Mas há pouco tempo o Jair colocou algo no grupo que o que eu faço faz tanto barulho que o que você faz tanto barulho que eu não consigo escutar o que você diz. Então, muito mais eu tenho aprendido com o Renan, principalmente, com a pessoa correta, com o profissionalismo, com tudo que ele faz, mais ainda do que com tudo que ele me fala, que também tenho aprendido muito. Então, quero dizer da minha admiração, do meu orgulho por estar aqui. E é muito bom estar aqui dividindo a bancada com você. Muito obrigado. Fique à vontade para fazer as suas considerações para nós. Considerações finais aí, meu amigo. Então, pessoal, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Falar do BNI, falar de network, falar do meu escritório, né? falar da minha história. É um baita orgulho. E eu vou só reclamar ali na direção quando eu sair daqui, porque me falaram que era 1 hora, mas parece que durou só 3 minutos e meio, porque passou assim, ó. Tá uma coisa boa, né? Te enganaram. Muito estranho, me enganaram nesse negócio aqui. Mas, sem dúvida, muito obrigado pelo espaço. Bom demais a gente falar. Espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído, trazer um pouquinho dessas histórias, tudo que se passou até agora. E quem tá ouvindo a gente aí, né, no podcast, nas lives que a gente está fazendo aqui, que tenha sido impactado de alguma forma e que agora busque aí estar entre pessoas que te fazem bem, que te fazem crescer, que te fazem desenvolver. Sem dúvida, vai ser um grande passo aí para que nesse 2025, né, que tá chegando aí, seja o Bateu na diferencial, porta. estar entre grandes pessoas para você também crescer junto. E onde te encontra? Isso, pode procurar aí as nossas redes sociais, o meu pessoal, @RenanDV. Nós temos também do escritório, @Esteves Advogados. E da nossa regional, Grande Goiânia, @BNI Grande GO. Também encontra a gente nas redes sociais. Cara, isso é maravilhoso. Renan, muito obrigado por partilhar aqui. A gente gosta de falar de transbordo. E hoje você mostrou um transbordo de concentração, de conhecimento, de network profissional e de empresas competentes e focadas naquilo que faz, que é a Esteves Advocacia. Muito obrigado por partilhar. Ficamos aqui honrados e orgulhosos de ter pessoas na nossa mesa. Nós falamos de ter novas companhias, novas mesas. E é o nosso orgulho e satisfação ver sua retidão e o seu crescimento, que é o que nos faz aqui trazer para o pessoal de casa. O Bora Up é isso, gente. Trazer transbordo, conhecimento e partilha. Saber que você daí é capaz também de crescer, de acreditar que o empreendedorismo é transformador. Basta você querer. E aonde a gente acha? Rapaz, tirando o Cepaigo lá, você me acha lá nos Frank J.R. Borges e @LCK Uniformes. E Maravilha. finalizamos assim, né, meu príncipe? Deixa eu só falar também, o meu tirando o Cais, né? O Cais e o Caps, você acha nós. Diogo. Na verdade, diogocrisp.ia, né? E agora também na Conágua Ambiental, que a gente está
assumindo aí a direção comercial do laboratório. Agora vai. meu amigo. Agora nós vamos também Agora potencializar vai. a correria. E Excelente. foi uma honra, fantástico papo, Frank. Que é isso, gente? Só Aqui- tenho a agradecer a nossa parceria e condução aqui com o Renanzão, foi top. Gente, É isso. foi marcante. Pena que tem que acabar. Segue nós nas redes sociais lá. No YouTube, Bora Up Podcast. e no Instagram, @BoraUpPodcast. Já vamos lançar esse episódio. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Muito Até. obrigado. Top. Valeu.